Olá pessoal, tudo bem? Vamos então começar uma aula de problemas com função do primeiro grau. Quero alertá-los que são problemas difíceis, você precisará prestar bastante atenção, pegue um caderno, régua, lápis e borracha. Vamos lá? Toda vez que você não entender alguma coisa, basta você voltar o vídeo. Combinado? Bom, seja f uma função real do tipo f de x igual a x mais b. Ele está dizendo com isso que é uma função do primeiro grau e é uma função afim, perfeito? Sendo f de 3 igual a 2 e f de 4 igual a 2f de 2, determine a e b, construa o gráfico e calcule f de 6. Primeiro passo, ele disse que f de 3 é igual a 2. Se ele disse que f de 3 é igual a 2, podemos substituir na lei de formação. O 3 é o x e o 2 é o resultado, certo? Que é o f de 3, que é a imagem. Então eu tenho que f de 3 é igual a 3a mais b, que é igual a 2. Tudo bem? Bom, próximo passo. Ele disse que f de 4 é igual a 2 vezes f de 2. Mas o que é f de 4? É substituir o 4 no lugar do x na lei de formação. Ele disse que f de 4 é igual a 2f de 2. Então eu já sei que f de 4 é igual a 4a mais b. E quem será o f de 2? O f de 2 será igual a 2a mais b. Eu substituí o x no lugar do 2. Agora eu posso substituir e colocando no lugar do f de 4 o 4a mais b, e no lugar do f de 2 eu coloco 2a mais b. Observe que tem um 2 preto multiplicando o f de 2, que está em vermelho. Esse 2 vai ter que multiplicar usando a propriedade distributiva. Fazendo os cálculos, fazendo o tal do chuveirinho, 4a mais b é igual a 4a mais 2b. Eu posso cortar esse 4a, porque ele aparece dos dois lados, eu estou passando o 4a para o lado esquerdo, subtraindo. Eu encontro então que b é igual a 2b. Bom, se b é igual a 2b, a única possibilidade é que o b seja zero. Então, eu supus no início do exercício que era uma função afim, mas agora que eu sei que o b é igual a zero, eu já posso dizer que a minha função é linear. Perfeito? Vamos então continuar. Bom, sabemos que o b vale zero, então 3a mais zero é igual a 2, logo o a só pode ser 2 terços. Eu passo o 3 que está multiplicando para baixo do 2, certo? E encontrando então o coeficiente angular A, que é 2 terços. Bom, feito isso, vamos montar a lei de formação. f de x igual a x mais b. No lugar do A eu vou colocar 2 terços e no lugar do B eu vou colocar zero. Eu tenho uma função linear. Se é uma função linear, eu já sei que na hora de construir o gráfico, a reta terá que passar pela origem, pelo 0, 0. Sempre a função linear passa pela origem. Então, desenhei aí o eixo x e y, né? Feito isso, eu marco os pontos 3 e 2. Esses pontos 3 e 2, eles pertencem ao gráfico, porque f de 3 é igual a 2. Marco uma bolinha na interseção do 3 e do 2. Eu também sei que o 0, 0 pertence a esse gráfico, porque é uma função linear. Por 2 pontos passa uma única reta, então eu posso traçar a reta. Sabemos que toda função do primeiro grau é representada por uma reta. Basta agora encontrarmos quem é o tal f de 6. Eu tenho duas maneiras de calcular, uma algébrica e uma outra geométrica. A geométrica está na tela. Veja, se eu tenho 6, chegando até o gráfico, observe, ó, aqui está o 6. Eu vou até o gráfico, que é essa linha vermelha, e eu só posso ter o número 4 como resposta. Então, f de 6 é igual a 4. Algebricamente, basta substituir no lugar do x o valor 6. Então, f de 6 é igual a 2 vezes 6 sobre 3, que é 12 terços. 12 terços é 4. Perfeito? Então, este foi o nosso primeiro problema. Combinado? Caso haja alguma dúvida, volte, tente fazer e depois veja o que eu estou fazendo. Vamos para o próximo. O jornal Folha de São Paulo publicou em maio de 2012 o seguinte gráfico sobre o número de pessoas diabéticas no mundo em função do ano especificado. Suponha que entre os anos de 2008 e 2030 o gráfico represente uma função do primeiro grau. Nessas condições, é possível estimar que o número de pessoas com diabetes no mundo em 2013, em milhões, será de aproximadamente. Vamos resolver isso. Bom, o primeiro passo é que nós percebamos que existem pares ordenados para serem extraídos do gráfico. O primeiro par ordenado que eu encontro
é o 8 com 347. Observe que eu poderia ter usado 2008, mas como 2008 é um número muito grande, eu posso apenas usar o final dele, 8, perfeito? E também poderia ter usado 2030, mas como é grande, eu vou usar apenas o 30. Isso não vai fazer diferença no nosso raciocínio, combinado? Então temos aqui dois pares ordenados. O 8 está ligado ao 347 e o 30 está ligado ao 550. A lei de formação de qualquer função do primeiro grau é f de x igual a x mais b. Então, substituindo, f de 8 teria que ser igual a 8a mais b. E o resultado desta conta tem que dar 347. O mesmo posso fazer com f de 30, ficando 30a mais b igual a 550. Observe sempre que a lei de formação é ax mais b, perfeito? Eu estou substituindo o 8 no lugar do x e o 30 no lugar do x. Feito isso, eu posso montar um sistema de equações do primeiro grau. Subtraio uma da outra, sempre é um bom objetivo, uma boa maneira, né, uma boa técnica para resolver função do primeiro grau quando cai em sistema, é subtrair, porque esse b vai ser sempre cancelado. Então, subtraindo 30a menos 8a, eu tenho 22a. 550 menos 347, eu encontro 203. Passo o 22 dividindo, como não é possível simplificar, o nosso a ficará então 203 sobre 22. Para encontrar o b, eu vou substituir esse 203 sobre 22 nesta segunda equação no lugar do a. Observe que eu substituo e vou calcular o b. Vou simplificar esse 8 com esse 22. Simplificando dá 4 e 11. Multiplicarei toda a equação por 11 para eliminar esse denominador 11, que é uma fraçãozinha aqui, né? Então, nós não gostamos muito de trabalhar com frações. Passo o 812 para o lado direito subtraindo e encontro, então, que o b é 3002 sobre 11. Eu já sei quem é o a, eu já sei quem é o b, então a minha lei de formação será f de x igual a ax mais b. No lugar do a, substituo por 203 sobre 22, e no lugar do b, eu substituo por 3002 sobre 11. Como o nosso objetivo é calcular o ano de 2013, eu vou calcular o f de 13. Eu vou substituir o x por 13 fazendo os cálculos. Eu vou encontrar que vai dar aproximadamente 392. A alternativa mais próxima dessa é a letra D, 393 milhões de pessoas diabéticas no mundo em 2013. Perfeito? Vamos para o próximo. O valor cobrado por uma empresa em milhões de reais para construir uma estrada varia de acordo com o número X de quilômetros da estrada construídos. O modelo matemático para determinar esse valor é uma função polinomial do primeiro grau. Ele quer dizer, então, que é f de x igual a ax mais b, cujo gráfico é uma reta que passa pelos pontos de coordenadas x, y, dadas abaixo. Ele quer saber quanto que é o valor de P mais K. Olhando para a tabela, veja a tabela aqui, eu tenho algumas informações. A primeira informação é que o zero se relaciona com 4, então eu posso criar um par ordenado, 0,4, ou seja, f de 0 é igual a 4. Se f de 0 é igual a 4, substituindo na f de x igual a x mais b, encontraremos que f de 0 é igual a 0a mais b igual a 4, perfeito? Outra informação que está completa é o 15 e 7. Então eu tenho que f de 15 é igual a 7. Substituindo, 15a mais b igual a 7. Veja que eu tenho novamente duas equações, posso criar um sistema. Criando um sistema, sabemos que o b é 4 porque 0a mais b é igual a 4. Então o b só pode ser 4. Então 15a mais b igual a 7, eu vou substituir o b por 4. 15a mais 4 igual a 7. 15a igual a 3, eu passei o 4 para o lado direito. Então, passando 15 e dividindo, eu terei que a igual a 3 quinzeavos. Eu posso simplificar o a igual a 1 quinto. Quem será a minha lei de formação? Minha lei de formação será f de x igual a x sobre 5 mais 4. Porque como o a é 1 quinto e o b vale 4, eu tenho esta lei de formação. Bom, ele quer que nós calculemos o valor de P e o valor de K. Substituindo o P no lugar do x, P sobre 5 mais 4 igual a 5, passo o 4 para o lado direito, eu tenho P sobre 5 igual a 1, pega esse 5, passa multiplicando aquele 1, P igual a 5. Agora, quem é o K? Ele disse que o K está na posição do y. Então, eu tenho que f de x igual a x sobre 5 mais 4. Eu vou substituir o K aonde? No lugar do f de x, certo? E o 18 eu vou substituir no lugar do x. Então, eu terei 18 sobre 5 mais 4 igual
a k. 18 quintos é a mesma coisa que 3,6. Basta você dividir, perfeito? Aliás, dividir por 5 é simples. Você divide por 10, dá 1,8 e multiplica por 2, dá 3,6. 3,6 mais 4 é 7,6. Como o nosso objetivo é calcular o valor de P mais K, 7,6 mais 5 só pode ser 12,6. Alternativa D, de Dani. Perfeito? Vamos para a próxima. A função f de x igual a x mais b é decrescente e f de 1 igual a 3. A soma dos possíveis valores de a, de modo que a área formada pelo gráfico da função f e os eixos coordenados seja 8, vale, se ele disse que a função é decrescente, o coeficiente a é negativo. Esta é a definição. Uma função, quando ela é do primeiro grau decrescente, eu já posso afirmar que o coeficiente a é negativo. Perfeito? Ele disse que f de 1 igual a 3. Então, se ele disse que f de 1 igual a 3, substituindo na lei de formação, eu terei menos a, porque, como ele disse que o a é negativo, certo? Mais b é igual a 3. Então, eu posso dizer que o b é igual a 3 mais a. Perfeito isso? Vamos agora olhar para o gráfico. Lá no gráfico, eu posso marcar o par ordenado 1,3, porque se f de 1 é igual a 3, significa que quando o x vale 1, o y vale 3. Então, eu tenho que ter uma reta passando por esse ponto. Observe que eu não sei aonde ela passa no eixo y e eu não sei aonde ela passa no eixo x. Mas eu sei que o lugar que sempre uma reta passa no eixo y é o coeficiente b, certo? É o coeficiente linear. E o lugar que a reta passa no eixo x é sempre o zero ou raiz da função, que é calculado como sendo menos b sobre a. Observe que eu tenho um triângulo aqui. Esse triângulo tem uma base B sobre A e uma altura B, certo? Então, sabemos que a área de um triângulo é base vezes altura sobre 2. Então, como a área do triângulo vale 8, eu vou escrever base B sobre A vezes altura B sobre 2 tem que ser igual a 8. Passando o 2 multiplicando o 8, 16. E passando esse A multiplicando o 16, eu terei que B ao quadrado é igual a 16A. Só que nós calculamos que o b é igual a 3 mais a. Vamos substituir aqui. Então, teremos 3 mais a ao quadrado igual a 16a. Isso é um produto notável. O quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, perfeito? Passo 16a para a esquerda. Encontraremos que a quadrado menos 10a mais 9 é igual a zero. Aí você vai se lembrar de uma coisa. A soma das raízes é menos 10, certo? Girardi. Pelas relações de Girardi, a soma das raízes tem que ser menos 10. O nosso objetivo é calcular a soma dos possíveis valores de A. Então, a soma dos possíveis valores de A tem que ser igual a menos 10, que é a alternativa C. Combinado? Difícil esse exercício, né? Ele merece ser refeito. Combinado? Então, pega o lápis, tenta fazer sozinho. Depois, se você tiver alguma dúvida, retorne ao vídeo e assista novamente. Vamos para o próximo. Quando o preço por unidade de certo modelo de telefone celular é R$ 250, são vendidas 1.400 unidades por mês. Quando o preço por unidade é R$ 200, são vendidas 1.700 unidades mensalmente. Admitindo que o número de celulares vendidos por mês pode ser expresso como função polinomial do primeiro grau do seu preço, podemos afirmar que quando o preço for R$ 265, serão vendidas. Vamos montar pares ordenados. Bom, o primeiro par ordenado que eu estou montando é 1.700,200. Ou seja, quando eu tenho 1.700 unidades, eu ganho R$ 200. Certo? Substituindo na lei de formação de uma função do primeiro grau, que é f de x igual a x mais b, teremos 1.700a mais b igual a 200. Combinado? Bom, o outro par ordenado é 1.400,250. Então, montando a lei de formação, eu terei 1.400a mais b igual a 250. Vamos subtrair. Subtrai, 300a igual a menos 50, passo 300 dividindo, simplifica, a igual a menos 1/6. Para descobrir o valor de b, eu vou substituir o a aqui nesta equação, tanto faz, tá? Qualquer equação que você substituir, está valendo. Eu vou substituir na de baixo. Então, nós teremos 1.400 vezes menos 1/6 mais b igual a 250. Então, olha só, eu simplifiquei o 1.400 com o 6, dividi por 2. Então, ficou 700 sobre 3.
Eu vou multiplicar essa equação toda por 3, certo? Vou passar para o lado direito e vou encontrar que o B é igual a 1.450 sobre 3. Essa passagem eu gostaria que você fizesse passo a passo, tá? Para você verificar suas contas e ver se você consegue chegar no mesmo resultado que eu. Tá? Isso é importante que você faça. Sabemos o A e sabemos o B. Então, quem é a lei de formação? É menos x sobre 6 mais 1.450 sobre 3. Lembre-se que a lei de formação é ax mais b. Nosso objetivo é saber quantas unidades foram vendidas para se ter o valor de R$ 265. Então eu vou substituir. 265 é igual a menos x sobre 6 mais 1.450 sobre 3. Multipliquei tudo por 6 para desaparecer com todas as frações. Encontro que x é igual a 1.310. Tudo bem? Então, marco lá, alternativa letra C, 1.310 unidades. Esses exercícios desta videoaula são exercícios que exigem de você um pouco mais. Então, eu preciso que você refaça para que você possa compreender cada passo. Estudar é revisar, refazer. Combinado? Vamos para o próximo. O gráfico mostra a relação entre o consumo de oxigênio em milímetros cúbicos por grama e a temperatura ambiente em graus centígrados em determinado mamífero. Suponha que entre 6 graus e 21 graus o gráfico represente uma função do primeiro grau, pode-se concluir que para uma temperatura ambiente de 14 graus, o consumo de oxigênio desse mamífero será em milímetros cúbicos por grama. Bom, vamos lá. Pares ordenados, 21,3. Olha aqui o par ordenado aqui, ó. 21,3 e o outro par ordenado está bem aqui, ó, 6,12, certo? Então, substituindo nas leis de formação, encontraremos que 15A é igual a menos 9, então A é igual a menos 9 15A, dá para simplificar, A é igual a menos 3 quintos. Encontramos o A. O que eu faço para encontrar o B agora? Vou lá, substituo, né? Escolhi a segunda, que ela é menor, encontro que 6 vezes 3, 18, 18 por 5 dá 3,6, conclusão, B é igual a 15,6. Então, eu já sei quem é a minha lei de formação. Minha lei de formação vai ser menos 3x sobre 5 mais 15,6. Eu quero saber qual é, né, a quantidade de oxigênio para uma temperatura de 14. Então, eu vou substituir o x por 14, faço os cálculos e encontro que esse x será 7,2, alternativa D. Combinado? Merece ser refeito também. São exercícios que exigem de você um maior grau de atenção e maturidade algébrica. Combinado? Vamos para o próximo. Suponha que para realizar traduções de textos egípcios para um museu brasileiro, um tradutor X cobre um valor fixo de R$ 440, acrescidos de R$ 3,20 por linha traduzida. Por outro lado, um tradutor Y, para executar o mesmo trabalho, cobra um valor fixo de 800, mais R$ 2,30 por linha traduzida. Nessas condições, ele quer saber o número que corresponde à quantidade mínima de linhas a serem traduzidas, de modo que o custo seja menor se for realizado pelo tradutor Y. Vamos montar as leis de formação. A lei do primeiro vai ser 3,2x mais 440. Lembre-se que valor fixo é o coeficiente B. 3,2 aparece ao lado da palavrinha mágica por, então é o coeficiente A. Já para o tradutor Y, eu vou fazer o mesmo raciocínio. O valor fixo é 800, que é o coeficiente B, e o valor variável, né, 2,3, vem junto com a palavrinha mágica por, então é o coeficiente A. Eu quero que o G de x seja menor que o f de x, ou seja, eu quero saber qual é o mínimo, né, de linhas produzidas do y para que o preço dele seja menor que o preço do primeiro, que é o f de x. Substitui 2,3x mais 800 tem que ser menor do que 3,2x mais 440, troca de lado, certo? Multiplica por menos 1, isso vai mudar o sinal de desigualdade, passo 0,9 dividindo, encontraremos que x tem que ser maior que 400. Qual é o primeiro número maior que 400? Número inteiro, 401. 401, dentre as alternativas, só pode ser um número ímpar. Então, letra C é a resposta. Perfeito? Um plano telefônico custa 50 ao mês com franquia de 300 minutos e cada minuto utilizado, além da franquia, custa R$ 0,60. Se a conta de um usuário em determinado mês foi de R$ 125, quantos minutos foram utilizados neste mês? Vamos montar a lei de formação. Olha que legal. f de x igual 0,6 não é o custo por minuto,
Então, é por minuto daquilo que for além de 300. Então, x menos 300 corresponderá àquela quantia de minutos que vai ser multiplicada por 0,60. Observe, se ele gasta 301 minutos, o que vai ser tarifado vai ser esse 1 minuto a mais. Por isso que eu vou fazer x menos 300. E o 50 é o valor fixo. Bom, ele quer saber quanto que ele tem que gastar, quanto que ele tem que usar para que gaste 125. Então, 125 igual a 0,60 vezes x menos 300 mais 50. Passo o 50 subtraindo. 75 igual a 0,60 vezes x menos 300. Passa o 0,60 dividindo. Eu terei, então, que 125 é igual a x menos 300. X igual a 425 minutos. Alternativa D. Se você quiser fazer usando o chuveirinho, também vai dar certo, combinado? Eu optei por essa técnica para que você possa ver outras maneiras de fazer as contas e não ficar sendo treinado sempre da mesma forma. Perfeito? Bons estudos, reveja as aulas. Até a próxima.